Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. O texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se em Gênesis. Hoje nós vamos um pouco para o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 15. Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 15, que é um dos textos propostos hoje para este domingo. Gênesis 18, 1 a 15, que diz assim: Javé apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, pois fazia muito calor. Levantando os olhos, Abraão viu na sua frente 3 homens de pé. Ao vê-los, correu na entrada da tenda ao encontro deles e se prostrou por terra, dizendo: Senhor, se alcancei o seu favor, não passe junto ao seu servo sem fazer uma parada. Vou mandar que tragam água para que vocês lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Vou trazer um pedaço de pão e vocês poderão recuperar as forças antes de partir. Foi para isso que passaram junto ao servo de vocês. Eles responderam: Está bem, faça o que está dizendo. Abraão entrou correndo na tenda onde estava Sara e disse a ela: Depressa, tome 21 litros de flor de farinha, amasse-os e faça um pão grande. Depois, Abraão correu até o rebanho, escolheu um vitelo novo e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e o vitelo que havia preparado e colocou tudo diante deles. E os atendia debaixo da árvore enquanto eles comiam. Depois eles perguntaram: Onde está a sua mulher, Sara? Abraão respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: No próximo ano eu voltarei a você. Então sua mulher já terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás de Abraão, e ouviu isso. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já não tinha regras. Sara riu por dentro, pensando: Agora que sou velha, vou provar o prazer e com um marido tão velho. Javé, porém, disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será que vou dar à luz agora que sou velho? Por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você, e Sara já terá um filho. Sara, que estava assustada, negou: Eu não ri. Mas ele tornou a dizer: Não negue, você riu. Amém. Uma passagem até engraçada, né, irmãos e irmãs? Sara disse: Eu não ri. Os corações, você riu. Então, esse texto, irmãos e irmãs, nos liga a esses domingos anteriores, nos liga ao domingo da Santíssima Trindade e nos liga ao domingo passado que refletimos sobre a diaconia. Nos vincula ao domingo da Trindade porque esta é uma das passagens bíblicas ainda no Antigo Testamento que faz referência à Santa Trindade. Porque aí, como diz o texto, Javé apareceu a Abraão. E como é que Javé aparece a Abraão? Como é que se dá essa teofania? Teofania são manifestações diretas de Deus, como esta, né? E Javé se apresenta a Abraão, e como é que ele faz isso? Através da presença desses 3 homens, né? Diz o texto: levantando os olhos, Abraão viu na sua frente 3 homens de pé. Esses 3 homens, pela interpretação bíblica, pela reflexão teológica, esses 3 homens
representam, de alguma maneira, encarnam a Santíssima Trindade. Javé ali se revela na presença daqueles três homens, e esses três homens, de alguma maneira, apresentam e representam o Deus triuno. Naqueles três homens era Javé se manifestando. E nesse tempo aqui, como estudamos recentemente aqui um pouco da história de Israel, ainda estavam na fase nômade. Israel ainda não tinha um território, não tinha se organizado nas tribos, ainda era lá nos primórdios, o tempo dos patriarcas, o tempo de Abraão. E é nesse tempo de Abraão, vivendo aí numa realidade nômade, uma realidade peregrina, ele que saiu da sua terra, ouviu o chamado de Deus, e ouvindo o chamado de Deus, Abraão sai de sua terra, sai da sua parentela, para caminhar em direção à promessa que Deus fez para ele, de que Deus o levaria para uma terra prometida e que concederia a Abraão uma descendência, e uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e as areias da praia, e que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão sai a partir da escuta desse chamado, sem saber exatamente para onde ia, mas segue a voz de Deus pela fé, pela confiança nesse Deus que o chamou para uma vida de comunhão, uma vida de obediência a esse Deus Salvador, esse Deus amoroso. E nessa jornada, Abraão, nômade, peregrino, de tempos em tempos armava uma tenda para ficar com sua esposa e com as pessoas que acompanhavam Abraão. Ao longo do caminho, a família foi crescendo, E essa é uma passagem que Abraão armou a sua tenda, e lá, com Sara e com algumas pessoas que estavam com ele, ele experimentou essa aparição, essa teofania. Javé se revela, e se revela na presença daqueles três peregrinos, representando e apresentando esse Deus triuno, coisa que só vai ser compreendida lá adiante, Mas aqui já é uma passagem que nos mostra, que nos fala desse Deus triuno, nesses três peregrinos. E é interessante, o irmão Henrique nos ajuda a entender essa passagem, quando ele fala que na sua primeira teofania, na primeira expressão direta de Deus com o povo, ela se dá Deus se revelando como Trindade, esses três peregrinos, e peregrina. Então a primeira teofania que se tem de Deus, experimenta-se Deus como uma Trindade peregrina, os três peregrinos, os três forasteiros que chegavam ali para Abraão. E algo muito precioso desse texto é que nele está colocado como a hospitalidade é algo sagrado, como Deus se revela na hospitalidade, na acolhida. A hospitalidade era um valor muito caro para os povos ali do Antigo Oriente. E Abraão experimenta aqui a hospitalidade como um espaço, uma experiência do encontro com o próprio Deus. Na hospitalidade, Deus se revela. Inclusive, Abraão experimentou essa hospitalidade em outros tantos momentos. Ele que era nômade, que era peregrino com suas tendas, em vários momentos Abraão foi também acolhido por pessoas que o receberam, trataram com gentileza, com solidariedade, com solicitude, como ele fez aqui com Deus, acolhendo aqueles três homens, aqueles três peregrinos. E nós vemos aí no texto, irmãos e irmãs, o cuidado que Abraão tem, e depois chama Sara e empregados seus para tratar com profunda hospitalidade aqueles três forasteiros que chegam. No texto vai entrar nos detalhes. Abraão vai ao encontro deles, se prostra, tem uma atitude de respeito, de acolhimento, de gentileza, de amorosidade mesmo. E logo depois que ele saúda, faz aquela saudação aos três viajantes, ele começa a fazer vários movimentos que expressam essa hospitalidade, esse bem acolher, esse bem receber e esse servir. Então, Abraão diz: tragam água
para que lavem os pés. Vejam que o lava-pés que Jesus vai viver lá em João 13, né, que celebramos aqui na Páscoa, ele tem uma herança, uma tradição muito antiga. Desde Abraão, o lava-pés já era uma experiência de hospitalidade, de acolhimento e de serviço às pessoas que chegavam. Então, ele diz: preparem e tragam água para que lavem os pés, que eles possam também descansar debaixo da árvore. E segue Abraão: vou trazer um pedaço de pão e vocês poderão recuperar as forças antes de partir, pois foi para isso que vocês passaram junto ao servo de vocês. Depois Abraão chama Sara, vai até ela e diz: por favor, depressa, Sara, tome 21 litros de flor de farinha, amasse e faça um pão grande para os nossos hóspedes. Depois correu até o rebanho, escolheu um vitelo novo e bom e o entregou ao empregado para que preparasse. E assim foi, preparou coalhada, leite, vitelo, tudo com muito cuidado, com muito carinho, para aquelas pessoas que ele estava acolhendo, sem saber que era Deus ali. E os atendia debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Então nós vemos aí, irmãos e irmãs, como que nessa expressão, essa revelação de Deus, como ela se dá nesse contexto de hospitalidade, de acolhimento, de serviço, de gentileza. E isso, irmãos e irmãs, a pessoas desconhecidas. Abraão não fez isso porque estava sabendo e reconhecendo que ali era Deus. Ele estava fazendo isso porque foram pessoas que chegaram até ele. E se chegaram até ele, era porque ele tinha essa missão de bem acolher, de viver essa experiência de hospitalidade. E assim, sem saber, ele estava acolhendo o próprio Deus ali presente, naqueles 3 peregrinos. E isso é um convite profundo a nós, para a nossa espiritualidade. Esse exemplo de Abraão deve nos inspirar, nos convidar a viver esta espiritualidade. Uma espiritualidade do acolhimento, uma espiritualidade que passa necessariamente pela hospitalidade, por receber bem as pessoas que vêm até nós, onde quer que nós estejamos, inclusive na igreja. A hospitalidade é um convite que Deus faz para nós, na nossa maneira de acolher quem chega, seja quem for, sem distinção, mas a nossa espiritualidade precisa ter essa atitude de acolhimento, de abrir os braços, de dedicar a nossa escuta, o nosso tempo, o nosso serviço. Esse exemplo de Abraão é um exemplo importante para nós, que ressoa no próprio ministério de Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi experiência semelhante que Abraão teve aqui, quando levou, providenciou a água para que aquelas pessoas descansassem na sombra daquela árvore. Então a nossa espiritualidade é chamada, é convidada a aprender de Jesus, também dessa experiência de Abraão, de uma atitude acolhedora, de uma atitude de abertura, de uma atitude de gentileza e serviço, sem distinção. Venha quem vier, em paz, que possamos ter essa atitude de acolhimento, de serviço, de gentileza. Conversando com a Keila, que esteve aqui domingo passado, ela disse que se sentiu muito bem na nossa igreja. Ela já veio aqui outras vezes e desta vinda recente, ela disse que se sentiu muito bem acolhida por todos e todas, o que é um sinal de que devemos continuar assim e nos aperfeiçoando mais nisso. Mas ela falou também uma expressão que eu achei muito bonita, por isso compartilho com os irmãos e irmãs. Ela disse que se sentiu muito bem acolhida por todos e todas e que foi uma experiência como que um abraço de Deus. Na experiência desse acolhimento dos irmãos e irmãs, é como que ela experimentou o próprio abraço de Deus. Que bonito, não é? Que bom que nós podemos viver uma espiritualidade, uma comunhão, uma comunidade de fé que busca viver um acolhimento de tal maneira que as pessoas se sintam abraçadas por Deus.
que possamos acolher esse testemunho dela como uma confirmação da nossa missão e também como o sentido de estarmos aqui, para acolhermos uns aos outros e acolhermos as pessoas que chegam. Que essa experiência possa chegar às pessoas com um abraço de Deus, um abraço afetuoso, um abraço que renova as forças e que encoraja para seguir sua jornada. Outro aspecto desse texto, irmãos e irmãs, é que Abraão, Sara e o grupo de Abraão que estava ali, acolhe esses 3 forasteiros e, ao acolher os forasteiros, acolhem a presença de Deus numa situação cotidiana, muito corriqueira. E esse é o sentido desse texto também, que nós podemos estar abertos, sensíveis, atentos e atentas a acolher a manifestação de Deus nas situações corriqueiras da vida. Em uma criança que brinca, que sai, que nos convida a louvar com alegria, com entusiasmo. Uma pessoa que chega à igreja precisando às vezes de uma partilha, de uma palavra de fé e esperança. Nas situações mais simples e corriqueiras da vida, Deus quer se revelar a nós. E que nós possamos ter a sensibilidade e a atenção para perceber essas manifestações de Deus na simplicidade do dia a dia. Nas coisas mais simples e corriqueiras, o nosso grandioso Deus gosta de revelar-se na pequenez da nossa humanidade, dos nossos encontros. Que possamos estar sensíveis a essas manifestações de Deus, às vezes nas coisas mais simples. E aqui eu dou um testemunho pessoal. No domingo que teve a assembleia, foi domingo passado também, né? Eu fiquei com a responsabilidade de abrir a igreja. Não é que o nosso irmão Djalma costuma fazer quando está aqui, muito generosamente, fielmente. E Eva, né? O casal. Por sinal, sentimos falta de vocês e nos alegramos com o passeio que fizeram. E eu abri a igreja no domingo passado, e abrindo a igreja, me ocorreu algo, uma ideia veio, né? Que quando a gente abre as portas da igreja, de alguma maneira nós estamos abrindo as portas do reino de Deus. Me ocorreu esse pensamento. E aí comecei a pensar, por que ao abrir essa porta, nós abrimos para que as pessoas venham aqui ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus. Ao abrir essa porta, nós abrimos o nosso ser para ouvir a palavra de Deus, sermos transformados por ela. Ao abrirmos essa porta, nós nos abrimos enquanto comunidade para nos acolhermos e acolhermos outras pessoas, para caminharmos juntos e juntas no caminho da fé. E abrimos a nossa comunidade para servir, como celebramos no culto de ação de graças da época, porque essa igreja que se abre também abre as portas da época para servir ao povo. E tudo isso, nessas aberturas todas, é o reino de Deus se abrindo. É Deus primeiro quem abre essas portas para nos abraçar e nos propiciar adentrarmos de alguma maneira o seu caminho e o reino de Deus. Que maravilha abrir essas portas. Abrir as portas da igreja é abrir as portas do reino de Deus. Às vezes em coisas muito simples, Deus quer nos dizer, se a gente prestar atenção, silenciar um pouco, desacelerar um pouco e ter os sentidos abertos, a gente percebe essa presença de Deus que nos faz rir com o movimento da criança, da Manu, assim como fez rir Sara com aquela promessa inusitada dos peregrinos. Acolher a presença de Deus no cotidiano, nas situações corriqueiras da vida. Porque é aí que muitas vezes Deus revela algo como revelou a Sara e Abraão. Para Deus não há impossível. Um desses peregrinos, ali a Trindade presente, Trindade peregrina, disse para Abraão: olha, nós vamos voltar daqui a 1 ano. E daqui a 1 ano, diz o texto, no próximo ano eu voltarei a você. Então sua mulher já terá um filho. Lembramos aí que a mulher era Sara. Abraão e Sara já eram idosos. Sara não podia ter filhos até ali.
E eles não tinham no horizonte essa possibilidade de Sara ter um filho. Por isso, diz o texto, ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara não tinha regra, assim, quer dizer, não podia ter filhos. Sara, inclusive, riu por dentro, pensando, agora que sou velha, vou provar o prazer com um marido tão velho. Javé, porém, disse a Abraão, através daqueles peregrinos, por que Sara riu, dizendo, será que vou dar à luz agora que sou velha? E diz o peregrino, Trindade peregrina, por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você, e Sara já terá um filho. Sara, que estava assustada, negou, eu não ri. Mas ele tornou a dizer, não negue, você riu. E essa palavra se cumpre, irmãos e irmãs. Nós sabemos que Sara foi a mãe de um povo, assim como Abraão, pai da fé. Para Deus não há impossível, irmãos e irmãs, porque para Deus não há portas fechadas que não possam ser abertas. Muitas vezes não na maneira como imaginamos, ou planejamos, ou vislumbramos, mas Deus tem as suas maneiras de agir e abrir as portas, e às vezes de entrar com as portas fechadas, até como foi Jesus, lembram? Jesus, depois que ressuscitou, os discípulos e discípulas estavam ali numa sala com portas fechadas, mas Jesus ressurreto entrou ali naquela sala de portas fechadas pelo medo, pela tristeza, e ali chamou os discípulos, primeiro anunciou a paz seja com vocês, e convidou a iniciar a missão que Jesus deixou para os seus discípulos e discípulas e para nós, de viver e anunciar o seu amor por todo o mundo. Para Deus não há impossível, irmãos e irmãs. Deus nos surpreende com a sua graça. E é interessante aqui que essa palavra foi falada para pessoas idosas. Sara e Abraão já idosos. E é significativo também para nós, é uma mensagem também para as pessoas mais velhas, idosas, que às vezes, inclusive na nossa sociedade capitalista, em que as pessoas são medidas pela produtividade, pelo dinheiro que produzem, pela mercadoria que produzem, muitas vezes por essa visão, muitas vezes os mais velhos são desmerecidos, desvalorizados, colocados para escanteio. Mas isso não é pertinente com a palavra de Deus. E esse exemplo de Abraão e Sara é muito bonito nesse sentido. Porque para Deus, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Os idosos e idosas vivem um tempo que podem ser surpreendidos pela graça e que podem dar frutos, e que podem sonhar, e que podem aprender, e que podem viver a plenitude dos propósitos de Deus. E esse é um exemplo bonito de Abraão e Sara, dessa experiência que tem, quando imaginavam que já não poderiam viver algumas realidades, e viveram, porque para Deus não é impossível, e porque para Deus, os velhos, as pessoas idosas, são também alcançadas por sua bênção, e pelo sopro do teu Espírito, que gera vida, que gera criatividade, que gera vontade, sentido e alegria de viver. Então, irmãos e irmãs, que acolhamos essa palavra de Gênesis, essa experiência de Abraão, Sara, nesse encontro com Deus triuno, Trindade peregrina, que nos ensina e convida à hospitalidade, a bem acolher e a fazer do nosso encontro com o outro um abraço de Deus. E que também nos chama, como diz lá em Romanos 15, 17, Paulo diz o seguinte: acolham-se uns aos outros como Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Que assim possamos então viver essa espiritualidade do acolhimento, da hospitalidade, porque no acolher uns aos outros também acolhemos o Deus triuno, o Deus da vida, o Deus da nossa salvação. Amém.